programa Conexão de hoje recebe a coordenadora pedagógica da Escola Livre de Teatro de Santo André, Juliana Monteiro. Olá, Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade também. A Escola Livre de Teatro de Santo André, ela é uma referência na formação teatral internacionalmente conhecida. Qual é o trabalho desenvolvido que faz dela um exemplo para as demais? Eu acho que tem alguns pontos, né, que a gente pode destacar, que é um trabalho de formação do artista cênico, focado principalmente no trabalho do ator, né, o grande foco assim, da escola é o núcleo de formação de ator, apesar de ter outros núcleos. E a gente fala que tem alguns princípios que norteiam a prática dentro da escola, né? Um deles é o fator de um processo de aprendizado e das criações também terem um foco mais para o processo do que para um grande resultado, né? Não que a gente também não se preocupe com essa questão, mas sim o processo de aprendizado, as trocas que acontecem dentro da sala de trabalho, dentro da sala de aula, né? Um outro princípio é o fato de ser voltado para a experimentação, então, das linguagens teatrais, de um olhar voltado também para as características das turmas que são formadas. Então, nesse sentido, a gente não trabalha com um programa ou com um organograma pré-estabelecido ou altamente definido, né? Há uma flexibilidade. Exato, a gente recebe as turmas, né, no começo do ano, e aí a partir das características que os aprendizes de cada grupo mostra, a partir e que isso vai acabar definindo uma turma, é a partir dessa definição também que a gente vai montar os projetos para o próximo ano, por exemplo, né? Então, a gente detecta uma turma, detecta a característica daquela turma, as demandas daquela turma. As necessidades e aí... Exato, e aí monta-se então uma equipe de trabalho e essa equipe vai direto focar então nas características da turma, né? Um outro dado é essa relação do ensino e aprendizado, onde a gente, tanto o orientador do trabalho quanto o aluno, e aqui a gente chama de aprendiz e mestre, para retomar mesmo o aprendizado de um ofício, eles são chamados para serem parceiros do trabalho, e o artista que está orientando o trabalho também, na escola ele está também pelo fato de que é uma pessoa interessada em compartilhar o seu ponto de vista, em compartilhar as suas experiências no fazer e etc. E isso acaba, o processo de aprendizado ele vai sendo construído passo a passo e nessa via de mão dupla, né, que não depende só do orientador, não depende só do aprendiz. É uma troca. Exato, e uma coisa que a gente foca também, ou é um norteador do trabalho, é a dimensão artística desse aprendiz, fomentar a dimensão artística do aprendiz, ao mesmo tempo em que a gente fomenta a reflexão dele a respeito do estar no mundo, a reflexão dele a respeito de como ele, o meio pelo qual ele se comunica com o mundo, que é o fazer teatral, né? Então aqui a escola acaba sendo também um centro de reflexão intensa sobre a realidade, sobre questões artísticas, né? E tem um outro ponto que é como que a gente também vai alimentando no aprendiz ou oferecendo a ele instrumentais do próprio ofício, que depois, ao sair da escola, ele conquista, ele tem esses materiais, vamos dizer assim, apropriados, para que ele, então, conquiste a sua autonomia de acordo com a sua demanda e com as suas necessidades de criação artística. Então, esses são pontos que entra professor, entra turma, sai turma, mas que a gente continua olhando, é bastante caro para a gente, né? E como que a escola surgiu? Conta um pouquinho a história dela. Ela surge na década de 90, mas a gente tem que olhar também, né, o movimento teatral aqui da região, ele remonta à década de 50, final da década de 50, 60, com grupos, com história de festival de teatro, e várias pessoas saem da região, né? A gente tem Lucélia Santos, Antônio Petrin,
tem muita gente que fazia teatro aqui, a Sônia Guedes, tem muita gente que começou a fazer teatro lá atrás e que tem grupos que continuam, né, até hoje. E aí a gente tem também uma abertura política, né, a gente está saindo de um momento de década de 80, que tem a reabertura, então, de uma liberdade política no sentido de os grupos estarem repensando uma demanda, repensando a forma de organizar, a forma de fazer arte, e aí então vem para atender essa demanda dos artistas locais, né? A gente tem, em termos de história de escolas, na década de 90 o que a gente tem muito são oficinas, né, no estado de São Paulo, uma ou outra escola emergindo, né? E a ELT nasce neste momento para atender essa demanda. Lógico que ao longo da história, né, da vida da escola também, o público que ela atende também vai se transformando, mas tem e ela nasce também dentro de um festival de teatro internacional, né? Então esse fluxo também de troca de conhecimento, de estar antenado com o que se faz aqui no Brasil, aqui na região, lá fora, né? Essa possibilidade de troca, porque aí tem espetáculo, tem oficina e tudo mais. Então, é neste momento que nasce a escola, junto também a um programa que vem fomentar e alimentar o potencial criativo né, de Santo André, da região, para dar esse gás, né? Juliana, a gente vai parar um pouquinho, que a gente vai para o intervalo e a gente volta já já falando sobre as principais atividades que a Escola Livre de Teatro daqui de Santo André desenvolve. A gente volta já e não saia daí. Conexão está de volta com a coordenadora pedagógica da Escola Livre de Teatro, Juliana Monteiro. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre o que a Escola Livre representa aqui para a região do ABC. Eu vou arriscar 2 pontos grandes para mim, que é, primeiro, uma quebra na ideia de que a gente precise sempre de um grande centro urbano para encontrar profissionais de qualidade, ensino de qualidade, troca de conhecimento de qualidade, espetáculos de qualidade, né? Tem um fator aí que a escola é conhecida além dos limites aqui do ABC, então isso traz visibilidade. Grupos que saíram da escola e que atuam na região ou que têm seus integrantes que se formaram na escola e que ainda passam pela escola. Até também o fato de que tem muito aprendiz que quando vem estudar aqui acaba se mudando para cá, muitos ficam aqui, né, morando na região depois que saem da escola, e esse trânsito também de pessoas que também vêm de fora do ABC para participar das mostras da escola, das apresentações da escola. Vem gente de longe estudar aqui também, vem gente de longe, de outros estados, já teve gente que veio da Itália estudar aqui, então tem esse fluxo mesmo, e que é uma coisa notória para o dia a dia da escola, que é esse ponto de confluência de pessoas que têm origens muito diferentes, muito distintas, que vêm de cidades diferentes e que se encontram aqui em torno de um objetivo comum, e que é o fazer teatral e que também é um fazer coletivizado. Então isso acaba sendo troca de experiência, não só dentro da sala de ensaio e tudo mais, como de vida. Então, esses são os pontos que me chamam a atenção, né? E como são os cursos daqui? São gratuitos? Os cursos são todos gratuitos. A gente tem o núcleo principal, que é o núcleo de formação de ator, que atualmente tem 4 anos. Acontece todos os dias à noite, das 6h30 às 8h30 da noite. E depois a gente tem núcleos paralelos que vão olhar para linguagens especificamente, né? Que tem duração de 1 ano. E 2 vezes por semana, alguns se estendem, acabam durando mais que 1 ano e etc. São núcleos também que têm uma rotatividade a depender da demanda. Então, atualmente a gente tem o núcleo de história, núcleo de dramaturgia, núcleo de máscara, núcleo de pedagogia, núcleo de interpretação e núcleo de direção, mais o núcleo de iniciação teatral. Esses são,
E no caso do núcleo de iniciação teatral, é o núcleo que a gente consegue atender a um público que tenha uma idade mínima de 16 anos. Os outros núcleos são núcleos que a gente só atende a pessoas a partir de 18 anos. Né? E assim, os cursos podem ser administrados para pessoas principiantes, mas que não têm noção nenhuma de teatro? Sim. E aqui a gente, na hora da inscrição, geralmente a pessoa pergunta, mas eu nunca fiz nada. Quando ela diz também que ela sente que ela não tem um fôlego para ficar num curso de 4 anos e tudo mais, a gente indica direto para ela o núcleo de iniciação teatral, para ela passar por uma experiência e, não, eu quero seguir. A duração, então, são 4 anos? 4 anos o núcleo de formação de ator. E o de início? Os outros de iniciação e etc. têm duração mínima de 1 ano. Né? Geralmente duram 1 ano. Alguns núcleos que acabam, como o núcleo de Máscara, é um núcleo que tem pessoas que entraram no núcleo há 3 anos e que permaneceram no núcleo e agora ele já está com um processo de pesquisa bastante avançado e vai desembocar logo mais num espetáculo. Juliana, então, quais são as principais atividades da escola? Além das aulas, né, e dos cursos oferecidos, muitas vezes a gente consegue, em período de mostra, que a gente tem geralmente mostras no meio do ano e no final do ano, para abrir o processo à comunidade. Em alguns momentos a gente tem oficinas que também são oferecidas para o público, ou palestra, ou espetáculos de grupos convidados, os espetáculos que a escola produz, e também a gente tem um projeto que se chama LT e a Cidade, que nada mais é do que a escola passear por outros equipamentos da cidade, ou fazendo uma aula aberta, ou dando uma vivência para um grupo específico e etc. A gente tem uma produção também, que são reflexões sobre os processos da escola e tudo mais, que isso se materializa em forma de um caderno. Então, acho que esses são os principais... As principais atividades daqui. E nomes que você poderia citar que já passaram pela escola? E que são da região. Que são da região. É muita gente. Eu tenho, como professor, né, a gente teve uma colaboração bastante grande do Luiz Alberto de Abreu, que é dramaturgo, roteirista aqui da região. Tem a Solange Dias, que fez aula com ele, hoje é diretora de um grupo que saiu daqui da escola, que é o Teatro da Conspiração. Tem a Companhia do Nó, tem o pessoal da Zona Autônoma, o pessoal da Estrela d'Alva. Não quero esquecer ninguém. Tem o Marcos Lemes, tem o Sérgio Pires. E você que também já dirigiu, né? Fala aí sobre o seu trabalho também. Aqui na escola, vou falar do trabalho aqui na escola. Eu entrei em 2002 para participar de uma direção coletiva, que foi com o Teatro de Asfalto, que é um grupo que permaneceu aqui na cidade também. E que com esse espetáculo Oswaldo Raspado no Asfalto, o grupo acabou viajando, fez viagens pelo SESI, festivais, premiações. Aí depois eu fiquei mais na parte de preparação de ator, direção de movimento. Aí tem um outro espetáculo que saiu aqui da escola recentemente também, que é o Necrópolis, que também foi premiado em festival e etc. Eu fiz a direção de movimento do espetáculo. E só também um grupo que atuou não só aqui na região, mas também acabou indo para Santo André e acabou ganhando festival, a PCA, que é o Núcleo Entre Linhas de Teatro, que nasceu aqui na escola. Eles me convidaram para dirigir a peça, que o dramaturgo Antônio Rogério Toscano, que também é mestre aqui na escola, e que a gente acabou ganhando a PCA, que é Os Meninos e as Pedras. Legal. Então, tanta gente boa aí. Em sua opinião, como é a produção teatral daqui da região? Quais são as principais dificuldades enfrentadas? É uma produção extremamente intensa, né, que reflete sobre, desde sua origem, reflete questões estéticas, vai refletir sobre a atualidade, sobre questões humanas que também não ficam, que não se restringem só as questões aqui da região, obviamente, porque a gente está falando de arte, mas eu penso que as dificuldades sejam dificuldades que não são
não ficam só aqui, né? São restritas aqui da região, exato. Mas como um todo. Como um todo, que é falta de espaço de trabalho, seja para ensaiar e depois, quem sabe, para se apresentar, remuneração para fazer a manutenção desse espaço de trabalho, para fazer a produção dos espetáculos, fazer a manutenção também do público que acaba participando, né, formação de plateia e fazer com que esse público volte depois, incentivos, modo geral, né, e aqui, só voltando, né, a como é o movimento teatral aqui, tem trabalhos e publicações e trabalhos acadêmicos também falando sobre a realidade, sobre também a memória do teatro no ABC, tamanho o movimento daqui, né? Existem escolas, não só a Escola Livre de Teatro, tem a Fundação das Artes em São Caetano do Sul, então tem e esses grupos que movimentam a vida teatral da região e que isso também acaba sendo matéria de reflexão, né, e de registro. Isso vem somar para a nossa cultura daqui da região. E para finalizar, quem se interessar, como se inscreve aqui para a Escola Livre de Teatro? Ok, então a Escola Livre de Teatro é um serviço da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Santo André. Fica aqui Praça Rui Barbosa, número 12, em Santa Terezinha, e geralmente as inscrições acontecem no mês de janeiro. A pessoa tem que trazer uma cópia do RG, uma foto 3x4, preencher a ficha e estar com vontade, ter disponibilidade para enfrentar aí a carga de trabalho que virá. Só isso. A gente chegou ao fim, Juliana. Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Eu também agradeço a oportunidade mais uma vez. E Conexão fica por aqui e você já sabe. Quer participar? Mande sugestões ou críticas para nadianicolau@uniabc.br. A gente se encontra no próximo Conexão. Um beijo, até lá!